Fala meus amigos, tudo bem? Aqui quem fala é o Felipe Araújo e neste vídeo vamos falar sobre quanto custa uma mini temporada de Flesh and Blood. Para que a gente pudesse jogar aqui como se não houvesse amanhã, realmente o máximo de torneios possíveis, torneios grandes, tá? A partir de nível 3. E a gente tá num momento muito propício para conseguir fazer essa maratona por um custo menos caro. Caro vai ser, amigo, não tem jeito. Fica aqui até o final do vídeo e você vai conseguir ver boa parte da cifra necessária para conseguir realizar o sonho de muita gente que é jogar esse joguinho aqui pelo máximo de tempo possível, o máximo de torneios competitivos possíveis, numa sequência aqui que faça sentido. Então, para esse meu exemplo, para esse meu caso prático mesmo, tá? Que eu até estou pensando em fazer, não tenho certeza se vou conseguir, mas seria indo no dia 20 e, deixa eu ver aqui no calendário para não me atrapalhar, 23 de outubro, ou seja, falta menos de 2 meses no dia que eu estou gravando isso daqui, e voltando no dia 17 de novembro, tá bom? Então seriam 26 dias, eu vou até ficar olhando aqui em alguns momentos para as minhas anotações para eu não errar. 26 dias corridos, vai ser o período que você vai precisar para conseguir fazer isso, tá? E vai cobrir o total de 3 eventos, 3 grandes eventos competitivos. Onde seria? Vamos lá, vou mostrar aqui para vocês primeiro o mapa dos Estados Unidos. Ah, eu tenho questões quanto a esse país, aí já é tema para outro vídeo, não é esse, tá? A questão é que é lá, cara, não tem jeito, é lá onde tem os principais eventos competitivos e numa sequência boa. Então a gente vai para o Nordeste, onde eu moro, não, no Nordeste dos Estados Unidos, para poder fazer essa sequência fazer sentido, tá bom? No norte, nordeste mesmo, aqui dos Estados Unidos, você vai ter o estado de Nova York, você vai ter a Pensilvânia e você vai ter a Maryland. Vamos dar um zoom aqui para vocês conseguirem entender onde eu estou falando. A gente vai iniciar a nossa viagem chegando em Maryland, especificamente em Baltimore. Pode ser que você prefira chegar... Ó, Maryland fica nesse daqui, tá? Pode ser que você prefira chegar em Washington. Faz sentido também, porque fica também nessa mesma região. É como se fosse Brasília dentro do estado de Goiás, vamos, assim. Vocês entenderam o que eu quero dizer. Então seria parecido com essa mesma sistemática, tá bom? Então você chega aqui em Maryland, em Baltimore, e depois você vai seguir para onde? Você vai para Nova York, mas não para Nova York mesmo. Você vai para Rochester, que fica no norte de Nova York. Então perceba, você vai ter que cruzar todo o estado da Pensilvânia. Aí você pode ir de carro, eu vou mostrar aqui algumas opções. Então você vai fazer esse trajeto que são 550 quilômetros. Vai ser um trajeto até longo de certa forma, mas que vale a pena. Aí depois que você cruzar aqui Nova York, o que você vai fazer? Você vai voltar para Pensilvânia, indo para Filadélfia, que é onde fica a Pensilvânia. Aliás, enfim, fica dentro da Pensilvânia, a Filadélfia, que é onde vai acontecer o Mundial. E aí você vai voltar para casa da Filadélfia, tá bom? Então a gente chega por Baltimore, ou Washington, se você preferir, e retorna pela Filadélfia. Então vai ter um evento aqui em Baltimore, que vai ser o BH, é o nosso primeiro BH de Baltimore, e depois a gente segue para o BH de Rochester, que vai ter aqui. E lembrando que o BH, né, você vai ter no dia 2 um ProQuest+, que também vai te dar PTI para os 2 melhores colocados, então vale a pena tanto pelo evento principal do BH como pelo ProQuest+, tá? E aí depois você sai do BH de Rochester e segue para Filadélfia, onde sim teremos o Mundial, né? Então seria a cobertura desses 3 eventos nesses 26 dias corridos, cara. Muito bom. Então esse é o nosso roteiro. Vamos para os custos? Vamos começar então aqui, ó. Eu estou bem do início mesmo. Eu vou pressupor que você vai sair de São Paulo, porque muita gente sai realmente de São Paulo. E outras pessoas que não sairiam, mas vão fazer escala em São Paulo, por exemplo, é o meu caso, saindo de Recife, tem alguns voos que até iria para os Estados Unidos direto, mas sei lá por quê. Aliás, eu entendo por quê, por conta da oferta e demanda,
sai mais barato você ir para São Paulo e para o Sudeste para depois subir de novo e passar pela sua casa sobrevoando ali. Enfim, você passou 3 horas para descer, mais 3 horas para subir, mas é mais barato. Fazer o quê? Então, vou colocar aqui que a gente vai sair de São Paulo. E aqui, cara, eu uso muito Kayak. Eu gosto bastante desse site aqui para simular o preço das coisas, tá? Isso aqui não é um vídeo patrocinado, é só porque eu gosto muito desse site mesmo. Então, eu não vou colocar ida e volta porque eu vou para um local e volto de outro local, então a gente coloca aqui várias cidades. Essa opção aqui. Então, São Paulo. São Paulo a gente vai para onde? São Paulo a gente vai para Baltimore, né? Baltimore. Beleza, e como disse, nós vamos no dia 23. Beleza? Depois a gente. Isso aqui eu vou tirar. A gente volta. Não é de Baltimore, mas sim da Filadélfia. Aqui, escrevendo em inglês, ó. Filadélfia e volta para São Paulo, tá bom? Depois você faz o ajuste para sua realidade. Obviamente que isso aqui é só uma estimativa, tá, pessoal? Não é o valor exato de quanto vai ficar as coisas. Tá bem, então volta 17. Deixa eu vir para cá aqui, procurar. E vamos ver quanto é que ficou essa brincadeira aqui. Olha, você tem opções desde R$ 3.000 a R$ 4.500. Essa de R$ 3.000, cara, você vai passar 26 horas para voltar. Tem duas escalas, enquanto que essa daqui é uma escala só, é bem mais cômodo. É uma companhia aérea que, enfim, né, é a Delta, né, então já é mais de boa. Essas outras eu não conheço, não sei opinar. Então eu vou, e tem várias opções de 4,5. Depois a TAM já fica por 5 e tal. Não seria o caso. Então assim, eu vou pegar por base que você vai pagar R$ 4.500, tá bom? Tem essa de 3.100. Então tipo, eu quero ir mais econômico. Tem essa opção 3.100, cara. Beleza? Mas eu vou partir então, deixa eu anotar aqui, que a gente vai pagar de passagem R$ 4.500. Fechou. Então, passagem comprada, esse ponto aqui a gente já matou. E quanto custa? Eu gosto também muito desse site. Quanto custa viajar? É o nome do site. E aí você coloca a cidade que você pretende ficar. Eu coloquei aqui como se a gente fosse ficar na como se a gente fosse ficar na Filadélfia o tempo inteiro, tá? Só para simplificar. E aí ele me trouxe até o local de site aqui só porque eu mudei, ó. É bom que eu já vou fazendo. Pronto, já voltou. É bom que eu já vejo quanto ele vai me custar que é o que eu quero saber, de alimentação, tá? Aí eu venho aqui abaixo e aqui ele me diz, ó, café da manhã provavelmente vou gastar esse tanto aqui, almoço esse tanto e jantar esse tanto. Eu peguei aqui a estimativa mais econômica, tá? Aí somando por dia isso aqui, eu anotei, ó. A gente vai gastar por dia R$ 218, o que eu até achei bastante, tá? Mas eu vou seguir aqui o que o site está me dizendo, embora sinceramente dê para fazer por menos. R$ 218 são 26 dias, então aqui a gente vai ter em torno de R$ 5.700 de gasto com alimentação ao longo desses 26 dias. Mas isso dá sim para baratear se você for comprar a sua comida em lojas de conveniência, supermercado. Não ficar jantando fora, pelo amor de Deus, uma vez ou outra. Enfim, vai depender muito do seu perfil, tá bom? Então, coloquei essa estimativa aí para a gente ter como parâmetro. Tá bom, e onde é que a gente vai ficar? Eu coloquei também uma estimativa como se a gente fosse ficar o tempo todo na Filadélfia, porque é mais caro, é o local mais... Porque assim, você vai para Nova York, mas o estado, né? Você não vai ficar em Nova York, que é absurdo de caro. Então, como você vai ficar em Rochester, os preços são mais econômicos, de modo que eu acredito que você consiga valores semelhantes a esse que eu pesquisei aqui na Filadélfia. Então, o valor que eu encontrei aqui de uma opção ok, né, o próprio Booking, que é outro site aqui que eu gosto para questão de hotel, você pode ficar no hostel, você pode ficar no albergue, você pode ficar no Airbnb, você vai encontrar opções mais baratas. Aqui é só realmente o que eu resolvi optar, tá bom? Então eu vi aqui essa opção desse hotel que fica distante, mas tem uma avaliação boa, então são 22 quilômetros, isso é algo que tem que ser levado em consideração, mas eu estou pressupondo que você vai ficar com mais alguém por lá, ou um grupo de pessoas,
de modo que você consiga rachar Uber ou qualquer coisa semelhante, tá? Então, por 25 diárias, são 26 dias corridos, né? São 25 diárias que você vai passar. Você vai gastar 11 mil dividido por 2, eu estou clicando em tudo. Dividido por 2, aí você vai ter 5 mil reais, 5.500 reais com impostos para poder ficar nesse local, tá bom? Então, vou já adicionar aqui mais 5.500 reais de hospedagem. Beleza. O que mais? Cara, você também vai ter aqui a questão referente ao transporte entre as cidades. Aí vai depender muito do que você vai querer fazer. Você vai querer ir de avião? Você vai querer ir de ônibus? Não sei, tá? Eu coloquei aqui algumas opções. Vê só para você ter por base qual seria a melhor opção para você, tá bom? As distâncias. Como eu tinha falado, aqui voltando para o mapa, entre Baltimore até Rochester são 545 quilômetros, que significa dizer que de avião você ia demorar 3 horas e vai custar mais, tá? E se você for de carro, lembrando que aluguel de carro nos Estados Unidos é interessante, né? É até que não é caro, você vai ter o custo global até um pouco elevado, porque você vai ter que colocar gasolina. Mas não é caro fazer aluguel de carro, então se você tiver com algumas pessoas, fica até interessante você ir com quatro, você e mais três, mais quatro pessoas, fica e até mais pessoas, tá? Porque tem uns carros bem grandes lá nos Estados Unidos e pelo menos era assim da última vez que eu fui, a sua carteira de motorista, ela vale nos Estados Unidos e você consegue dirigir um carro com mais espaço e tal e consegue ir de boa para mais passageiros, eu quero dizer. Então, talvez fique econômico mesmo para você fazer esse trajeto. De modo que, por mais que sejam 550 quilômetros, você vai demorar 6 horas e meia de carro. É uma viagem considerável, mas faz sentido. Para mim, faz sentido. Tá bom? Então, tem essas opções. Ou você vai de avião demorando umas 3 horas, ou você vai de carro demorando umas 6 horas e meia. Já que, perceba, você vai cruzar todo o estado da Pensilvânia. Você vai aqui de Maryland, cruza a Pensilvânia e vai para o norte de Nova York. Tá bom? Ok. E depois, estando em Rochester, como é que você faz para ir para Filadélfia? Aqui é um trajeto de, deixa eu ver aqui, 480 quilômetros. Você vai demorar as mesmas 6 horas ou um pouco menos para conseguir chegar na Filadélfia de carro. E de avião, 2 horas você chega lá. Tá bom? E esse seria o trajeto, porque depois você, para voltar para casa, já volta da própria Filadélfia para São Paulo. Beleza? Então esses seriam os trechos e aí vai depender o custo de fato da forma que você vai optar. Se for de carro vai ter um gasto muito menor, também tem que se considerar a quantidade de pessoas que vão nesse carro e assim por diante. Se for de avião, aí o custo realmente vai ficar mais elevado. Ok, então tem que colocar isso na conta. Eu não coloquei porque realmente é um custo muito variável, tá? Fechou. Dito isso, o que a gente vai ter aqui de eventos? Esse aqui é o primeiro que não nos aparece ainda, tá? Que seria o de Baltimore, o BH de Baltimore, que vai acontecer nos dias 24 a 26. Quando você entra no site, ele diz que vai ter aqui, né, o evento de Flesh and Blood, mas ele só coloca para fazer o registro do de Magic que vai ter lá também. Mas eu vi aqui a informação no site da LSS que o preço que vai custar esse evento são de $50. Então isso tem que colocar na conta também. $50 o BH e considerando que você vai participar do ProQuest+, você pode colocar aí mais uns $25, $30 nessa faixa, tá bom? E aí você vai no dia 24 a 26 para esses dois eventos, para o BH e para o ProQuest+, de boa, tá? Passou esse evento, aí você vai ter um intervalo aqui, tá? Porque o primeiro realmente é 24 a 26 e depois você só vai ter o de Rochester nos dias 7 a 9 de novembro, que é esse daqui. Já tem aqui, diferente do outro, você já consegue fazer sua inscrição. Ele já está no site disponível para você poder fazer isso. Ele explica aqui bem direitinho. A premiação, esse tipo de coisa, tá? Então vai ser do dia 7 ao dia 9. Custa também o BH seus $50 e o ProQuest também fica no preço, na faixa de $25 a $30. Aí você adquire,
vai na paz. E é interessante aqui, uma outra questão, eu não vou ter essa informação já de bate-pronto, mas eu me recordo que, ao passo que o de Rochester, o cap máximo são de 200 players, vai ter bastante gente, realmente porque é muito próximo do Mundial, eu me recordo que o de Baltimore é coisa de 120 pessoas, algo assim. Tá, então é um evento menor, o que pode ser bom e ruim, não sei, né? Assim, para você. São menos pessoas, o que significa dizer que você topar é mais fácil, talvez. Como é um pouco mais distante do Mundial, não vai ter tanta gente assim que vai para o Mundial, né? E aí seja menos difícil você conseguir uma posição boa, né? Enquanto que esse daqui, o de Rochester, aí já vai estar muito próximo, é no final de semana anterior, que antecede o Mundial. Então aqui vai ter muita gente casca grossa aqui para poder jogar com você, o que também é uma experiência muito boa, né? Você poder jogar com esses players de alto nível. Tá bom? E depois desse evento daqui, aí todo mundo já sabe, né? Vai ter o Mundial. O Mundial a gente não tem as informações ainda publicadas pela LSS, não tem o link, eu digo, do site, mas seja como for, a gente já sabe que vai ser nos dias 14, 15 e 16, ou seja, como eu disse, né? No final de semana subsequente ao de Rochester. E aí você vai ter. Ah, eu não vou jogar o Mundial. Tudo bem, amigo, mas você vai jogar o Calling e depois, caso não consiga passar para o segundo dia, você joga o BH no dia seguinte. Então perceba que o BH ele tem a estrutura de sábado, BH, domingo, ProQuest+. Já o Worlds, ele vai ser o próprio Worlds, paralelamente vai ter o Calling, e você não conseguindo ir bem no calling, você tem um BH. É realmente assim, é gigante, é muito grande o evento. O side events, você tem um calling, é uma coisa assim extraordinária. É semelhante à estrutura que se tem no Pro Tour, né? Tanto é que tanto um como o outro são de nível 4. E aí, nessa sequência, você consegue participar de 3 eventos grandes, né? São 2 BHs, 2 ProQuest+, um calling, outro BH do side do Mundial, além de poder estar junto de vários players profissionais, poder estar ali trocando cartas com várias pessoas diferentes, ter acesso a cartas que são difíceis de conseguir no Brasil. É, Eventualmente, nessa muito tempo, você além de conhecer o país e jogar FAB, pode jogar numa loja local pequena e ver como é que é o ritmo de jogo numa loja local, em outro país. Enfim, é uma experiência muito válida. Agora é cara, né? E assim, eu estou tentando colocar essa sequência que por acaso, não por acaso, né? Foi pensado isso, mas que faz sentido do ponto de vista geográfico, você conseguir percorrer esses 3 eventos grandes em 4 finais de semana que vão ocorrer, né? Tem até um outro, tá? Que vai ser em Washington, mas não é o Washington DC, é o Washington Estado, que fica do outro lado do país, então não dá para colocar ele. Assim, você está lá nos Estados Unidos, se você quiser colocar ir para Washington também é possível. E aí você teria um evento por final de semana, tá? Mas eu achei puxado, ia ficar bem caro colocar esse outro evento, de modo que também você está indo para outro país que você quer conhecer, eu imagino, se é que você já não conhece, quer aproveitar um pouquinho também para turistar, então fica aí também esse intervalo entre Baltimore até Rochester para que você tenha essa oportunidade. E o preço final, quanto é que ficou? Eu coloquei aqui, ó, que a gente fazendo todo esse roteiro, a gente iria gastar R$ 4.500 de passagem, tem aquela opção mais barata, tá bom? E lembrando que eu saí de São Paulo, se você for sair de uma outra localidade, tem que ver o acréscimo que isso ia dar. Mas veja, eu saindo de Recife, a minha passagem saiu por R$ 4.500 também, tá? Então, não sei, acho que 4,5 é um valor razoável de se estipular. E recorde, viu, amigo? Você precisa de visto. A não ser que você tenha uma nacionalidade aí diferente, como a europeia, que precisa apenas de uma autorização. Mas fica atento porque tem as questões que vocês sabem que está acontecendo agora no momento e isso pode inviabilizar essa trip aí, tá bom? Então, 4,5 de passagem, 5.000, não, quanto foi, meu Deus? Mais R$ 2.200 de inscrição, tá? Esse é um valor também que tem que ser considerado, mais 5.000
R$ 5.700 de transporte, não, transporte já foi, de diária e, não, é R$ 5.700 de alimentação, isso, e mais R$ 5.500 de diária que eu quero dizer de hotel. Isso iria dar o total de 17.900, tá bom? 17.900 por 26 dias corridos. Dá para cortar uns custos aqui, em especial com hospedagem, se você ficar numa hospedagem mais simples, com alimentação, se você optar, e é super válido, por comprar comida em lojas de conveniência, coisas do tipo, mas eu não considerei aqui ainda porque é muito variável os valores que você vai gastar de transporte interno, inclusive entre as cidades que vão ocorrer os eventos, né? Então, para eu sair de Baltimore até Rochester e assim por diante, e também os seus gastos pessoais. Isso aí realmente não é algo que dá para conseguir precificar, porque vai depender de cada pessoa. Tá bom? Então, aqui foi mais para que vocês saibam, porque eu percebi que muita gente não estava sabendo que dava para fazer, que tinha esses eventos muito perto um do outro e geograficamente viáveis, e para ter uma noção de quanto custaria isso, pelo menos como um ponto de partida. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Se gostou, deixa o like e até a próxima. Tchau!